Oi, gente! A gente tá fazendo uma série aqui no canal que a gente tá chamando 10 amigos meus e da Lizzy pra contar suas experiências com viagens, com intercâmbios e tudo mais. Então hoje eu tenho um amigo muito especial, que já é meu amigo há o quê? Quase uns 10 anos. E ele vai contar um pouquinho sobre o intercâmbio dele, que ele foi pra Espanha. E acho que vai ser bem legal, vocês vão se interessar bastante pela história dele. E bora lá, fala aí, quem és tu? Tá, vou começar me apresentando. Meu nome é Edgar, eu sou geógrafo, professor de geografia, tô me formando agora também em Relações Internacionais. E eu sempre também, como a Lari, sempre gostei de viajar, sempre viajei bastante, tive interesse em fazer intercâmbios, fiz um depois do colégio. E durante a universidade eu resolvi fazer mais um também. Eu fui em 2018. Eu passei 6 meses na cidade de Toledo, na Espanha. Lá eles chamam de comunidade, mas é o mesmo estado pra gente aqui, de Castilla-La Mancha, que é onde, tipo, é onde o Don Quixote foi pensado. Ah, é verdade. Mas, enfim. Vou botar fotinhos aí pra mostrar. A mobilidade acadêmica é um tipo de intercâmbio que a gente faz para poder fazer 1 ou 2 semestres da universidade em outro país, em outra instituição. Daí eu tentei na URGS, que é a minha universidade onde eu me formei em geografia, pro Canadá, pra Universidade de Montreal, se eu não me engano. Ah, eu lembro disso. E eu tentei também pra Espanha pela La Salle, que é a universidade onde eu faço relações internacionais. Na Universidade de La Salle, eles têm um programa que é tipo tem um edital que abre, tu te inscreve, e todo semestre eles dão 50 bolsas, porque a La Salle paga. Então, se tu quiser fazer mobilidade com bolsa ou sem bolsa, tu consegue. E daí tu pagaria as mensalidades pra instituição aqui do Brasil. Mas daí todo semestre tem essas 50 bolsas, que daí no caso eu consegui essa bolsa. Então eu pude escolher ir pela La Salle e não precisei pagar a mensalidade, assim como era com a URGS. No fim eu tentei os 2 editais, eu consegui os 2. Mas pro Canadá, como eu já tinha ido em outro intercâmbio antes, eu resolvi ir pra Europa, né? Daí, claro, como eu falei antes, com essa edital tu ganha bolsa de não precisar pagar as mensalidades da universidade, mas o resto tem que arcar com a própria bolsa. E tem muita gente... Quais foram os teus gastos? Passagem aérea, visto? Passagem aérea, o visto, o seguro-saúde, que inclusive depois de voltar eu descobri que tem muito cartão de crédito que dá de graça, seguro-saúde internacional. Mas era obrigatório o seguro-saúde ou tu fez porque queria? É obrigatório. Mas inclusive muita gente não faz, mas é obrigatório. Porque para os Estados Unidos, por exemplo, a gente tem que apresentar, na hora de embarcar tem que apresentar dizendo que tu tem um seguro. Então, eu fiz o visto, né, bonitinho lá, visto de estudante pra 180 dias, assim, tudo ótimo. O meu visto só foi alguém só foi abrir o meu visto no passaporte 6 meses depois que eu tava lá já, que eu fui viajar. Eu fui pro norte da África e quando eu voltei, alguém foi olhar meu visto, assim. Nossa. Foi uma coisa que nem a universidade olhou. Mas enfim, né? Óbvio que tem que ter, porque qualquer problema que dá, se não tiver, você tá ferrado. Nunca mais entra de volta no país. É, ferrou, né? Eu acho que eu tô listando tudo direitinho, assim. Também, se ficar alguma dúvida, pode perguntar nos comentários. Deixem nos comentários aí qualquer dúvida que o Edgar responde aqui. É um assunto que eu tenho muita curiosidade, porque eu tenho uma ideia de no futuro fazer uma mobilidade acadêmica também. Pra dar um check aí na minha lista de intercâmbios, né? É um tipo de intercâmbio que eu nunca fiz e eu acho que é muito legal, muito interessante. Uma experiência diferente, porque tu realmente tá tendo uma imersão na língua. Tu já falava espanhol, né? Então, não. Pois é, aí que tá. Eu tive a sorte também. Porque assim, ó, nesses 2 editais que eu tentei, o do Canadá era uma universidade que falava francês. E eu já tinha o certificado em francês e precisava. Daí, por isso que foi a universidade que eu escolhi tentar pela URGS. E na La Salle, essa de espanhol não era necessário. Se tu tem é bom, mas se tu não tem, não é necessário. Sim. Então eu pensei, quer saber? Inclusive, antes eu ia tentar pra Portugal, porque falo português, né? Mas daí eu pensei, assim, no meio do processo, eu pensei, quer saber, eu vou tentar Espanha, quando eu já aprendo outra língua. Daí desafiar um pouquinho ali. Daí eu tentei pra Espanha e passei, consegui tudo mais. E cheguei lá, no Portugal nosso aqui, né, não sabendo nada. Passei várias, tipo, eu aluguei o apartamento que eu ia ficar antes de ir. Eu fui pelo site da imobiliária, fui procurando. Falei com a dona do apartamento, beleza, cheguei lá. Eu dividi apartamento com 7 homens. Mas era um apartamento grande, era um duplex, tinha 3 banheiros, assim, não foi tão difícil quanto parece. Foi assim, mas foi uma adaptação também.
Mas eu lembro quando eu cheguei todo ferrado, com tudo atrasado. Cheguei de noite e a dona do apartamento tava braba já comigo, porque eu tinha me atrasado aqui 4 horas. E ela não morava perto do apartamento. E eu lembro, e aqui pra gente, a gente quando, tipo, a gente tá conversando, daí alguém te fala uma coisa pra tu entender, tu fala, tranquilo, né? Tipo, beleza, é uma gíria, acho que não sei se é mais gaúcha. E lá, falando com ela, eu tava muito falando assim, ela falava as coisas, tipo, aqui é o banheiro, aqui é teu quarto, aqui não sei o que, tranquilo. Só que em espanhol, tranquilo, é tipo, calma, te acalma. E ela ficava me olhando com uma cara, e eu só tipo, tranquilo. Enfim, foi ridículo. Eu falei tranquilo umas 10 vezes no mesmo, tipo, em ordem seguida, assim. Ela só ficava me encarando, mas tu se ligou nisso só depois que ela foi embora? Assim. Só depois. Daí, primeira, segunda, em 2 semanas lá, conversando, tendo aula. As aulas eram todas em espanhol. Tu já tá entendendo mais tranquilo. Eu já tive facilidade pra entender. Pra falar, demorou uns 2 meses. Porque tu pega muita gíria, tu pega muita... Daí eu vi todo... Era bem na época do La Casa de Papel. Eu vi todo ele lá em espanhol, com legenda em espanhol. E daí a imersão. Daí foi tranquilo até de aprender. Ainda mais que o espanhol não é uma língua tão diferente assim. Apesar de que na Espanha português. Dizem que é mais difícil, né? Do que é bem diferente do inglês. Mais latinas do inglês. Aqui. É bem diferente, bem diferente. Mas tá. Daí depois de uns 2 meses eu tava mais tranquilo com o espanhol, tava aprendendo. Tu conhece muita gente indo em festa e tudo mais. E como é que foi essa parte pra ti, tipo, de fazer amizades e... Tu teve bastante amigos que tu leva até hoje, né? Sim, sim. Inclusive, eu acho que uma coisa legal de falar é que assim, porque na Europa tem os Erasmus, né? Que é muito essa coisa dos... É muito comum lá, os europeus, por viverem na União Europeia, no espaço Schengen, eles conseguem fazer intercâmbio entre as universidades 1 ou 2 vezes durante a graduação, que é muito mais tranquilo pra eles, né? Mesma moeda e tudo mais. E daí eles se chamam de Erasmus, esse pessoal que faz esses intercâmbios. Daí tem vários eventos, tem um grupo chamado Erasmus, que daí eles fazem um networking entre os intercambistas e tudo mais. Daí tem vários eventos. No Facebook, daí tem um grupo de WhatsApp, tem um monte de coisa assim, tem muita gente envolvida nisso. E eu tive sorte e azar também. Eu gosto muito de cidade grande, mas nesse caso eu fui uma cidade que é Toledo, que ela é bem turística, assim, ela é bem medieval, mas por ser pequena, tinha um número pequeno de Erasmus, de intercambistas, então foi fácil conhecer todo mundo. Só que assim, nas primeiras semanas do semestre, sempre tem atividades de integração, sempre tem. Todas as universidades fazem, em parceria com esses Erasmus. Só que não sei se tu lembra, mas eu fui pro Rio naquela época. E eu fui... eu marquei a viagem pro Rio bem na semana de integração. Então eu cheguei atrasado no meu semestre. E eu perdi as 2 semanas de integração. Daí eu cheguei, tava todo mundo se conhecendo já. Mas eu comecei a conversar com o pessoal e tal, ir pra festa. Eu era bem festeiro naquela época. Tipo, em 1 mês eu já tava de boa, assim. Fiz amigos, que inclusive levo até hoje também. Eu fiz 4 disciplinas lá, falando um pouco mais sobre a questão da universidade. Eu fiz 4 disciplinas, que todas foram depois compensadas aqui na universidade de origem. E foi muito legal, assim. Então conta também um pouquinho quais foram as melhores memórias que tu tem de lá, tanto do intercâmbio em si, quanto as viagens que tu fez lá ao longo do caminho. Memórias boas, tá? Tem muita coisa legal, assim. Tem essa questão do autoconhecimento, tu aprende muita coisa sobre ti mesmo e sobre as pessoas no geral também. Então a gente tem que te virar, outras culturas, né? Exato. De memórias, assim, no geral. Tem a questão principal pra mim, a questão, além das viagens, é a questão das amizades que eu criei, assim. Que em pouco tempo tu cria boas amizades. Tu acaba, assim, virando amiguinho de todo mundo. Mas tem pessoas, assim, que tu conta nos dedos que realmente estavam ali. Porque tu acaba passando por perrengue. Às vezes tu tá precisando de alguma coisa e tu sabe com quem tu vai poder contar nessas horas. Tiveram as viagens, eu nunca tinha ido pra Europa antes. Durante o semestre letivo, eu fiz viagens pequenas, mais pra Espanha. Eu fui pra Barcelona, fiz viagens assim pro Madrid, pra Málaga, que é no sul. As aulas acabaram ali por junho, e daí a partir de junho eu comecei a viajar. Daí eu fiz 2 viagens grandes, assim. A primeira foi pro Marrocos, onde eu passei 10 dias lá. Fiz toda uma viagem, voltei pra Espanha, deixei minhas malas lá, minhas malas grandes, assim, tipo de mudança mesmo. E peguei minha malinha pequena, de viajar de a bordo, e fui viajar por 40 dias. Daí fui pra Portugal. Com Portugal eu fiquei 1 semana na casa de uma amiga.
Conheci vários brasileiros lá também. Era época de Copa. Ah, eu fiz um mochilão na época de Copa. Então, cada país... Isso era legal. Cada país que eu tava visitando, eu vinha, tipo, por exemplo, Portugal. Eu via... Óbvio, eu tava acompanhando os jogos do Brasil. Mas eu vi o jogo de Portugal com alguma outra seleção. E isso eu fui vendo, assim. Isso foi muito legal. E eu também era azarado. Quase todos. É porque tipo, por exemplo, quando eu tava em Portugal foi eliminado. Daí eu fui pra França. Daí a França foi eliminada. Disso. A gente e até daí falou que tava país dando que eu muito ia, azar pros países. eu eliminava. Daí tá. Daí de... eliminando os países da Copa. Eu gosto tanto de futebol, né? Então é por isso. Daí, saindo do Porto, eu fui pra Paris, onde eu encontrei as minhas amigas. E daí lá também, a gente ficou uns 5 dias. Fizemos assim, o rolê, caminhamos horrores, conhecemos tudo, um monte de Paris que dava. Aí de Paris eu fui pra Londres, daí perrengue. Eu inventei de ônibus. E... Como é que vai de ônibus de Londres pra Paris? Então... Tem uma ponte? Calma. Vamos por partes. O ônibus saía de Paris, ia até o norte da França, onde tem um porto, que é o porto de Calais. E daí, nesse porto, tu entra numa barca com o ônibus, mas aí lá tu pode sair. E daí era engraçado, tipo, tu tava meio que num mini navio, até com um cassino, assim, bizarro. Só que, assim, parecia um negócio zumbi, porque era todo mundo, tipo, de madrugada. E todo mundo entrou nos cassinos, coisa pra dormir. Então, tipo, a gente literalmente deitava nos sofás, assim, tipo, do navio. Porque tava vazio, não tinha tripulação no navio. Eu não fazia ideia disso. É bizarro, bizarro. E daí, chegava lá, tipo, 5 da manhã. Foram quantas horas na balsa, no navio? Foi umas 4, 5 horas. E sempre atrasava, entendeu? Tipo, a gente tinha planejado chegar em Londres às 6 da manhã, a gente chegou às 10. Daí a gente foi pro sul da França dessa vez, de ônibus também. Chegou às 5 da manhã em Nice ou Marselha. E o melhor foi que a gente foi a pé. Foi tipo 40 minutos caminhando com mala da estação de ônibus até o nosso hostel, era Nice. E a gente foi, aqui ó, 5 da manhã, o dia nascendo a gente foi. Nossa. Chegou lá, o hostel de Nice foi maravilhoso. Daí é uma história legal de contar. A gente chegou, achava exausto nesse dia. Daí chegou de noite, a gente pensou, a gente vai sair ou não? E pensou, não vamos. Aí a gente botou umas roupas, tipo, de boa. Mas a gente pensou, vamos dar uma voltinha embaixo, ver o que tá acontecendo pra ir jantar, comer alguma coisa, assim, e voltar pra dormir. Aí a gente desceu, tava fazendo uma festa no hostel. Ninguém sabe por quê. Aí a gente entrou, né, porque a gente já é metido. E daí a gente começou a conversar com... E era o dono, aparentemente, do hostel. O dono parecia aqueles heterotop, assim, como é que é? Rei do camarote. Daí começou a nos oferecer champanhe, a gente... Claro, né, a gente não ia dizer não. E depois nos ofereceu sushi, a gente comendo, assim, ó, aqui, ó, vivendo our best lives. E quando viu, aquele champanhe bateu de um jeito. Enfim, foi uma noite, assim, que a gente não gastou €1. E rendeu. A gente foi pra uma festa depois. Ninguém tem ideia como é que a gente voltou pra casa. E daí, depois de tudo isso, a gente voltei pra Toledo. Daí era o fim da viagem. Daí, de Toledo, eu passei 2 dias lá. Revi uns amigos, fui pra festa também. Foi, tipo, encerrar. Fui muito feliz, muito saudosista já da cidade. Tirei várias fotos, tipo, aqui eu morei, aqui não sei o quê. E daí teve aquele processo de voltar, né? Pra mim, o que eu mais senti foi isso, tipo... Nossa, na minha cabeça eu mudei horrores. E tá todo mundo na... Tipo, parece que quando tu volta, parece que tu foi há 2 dias atrás, assim, que não aconteceu nada. Foi tudo coisa da tua cabeça, assim. Exato. Parece que foi tipo um sonho, assim, tu dormiu, acordou... E aí voltou. O meu conselho pra quem volta... Porque tem gente que volta e real sofre. Tipo, tem gente que fica vários problemas por voltar e não conseguir se adaptar de novo. Daí o meu conselho é já pensar numa próxima, assim. Eu, desde que voltei, tô, tipo, me planejando pra... Tipo, conciliando... Dá um pé daqui. Mas já querendo conciliar também com as minhas ambições de carreira. Mas o que eu quero ter agora não é uma experiência não só de intercâmbio, mas tipo de fazer um curso inteiro lá. Por exemplo, eu que vou seguir carreira acadêmica, eu quero tentar fazer pelo menos uma etapa inteira da minha pós-graduação lá. Mas assim, depois disso eu gostaria de tanto voltar pra tentar construir algo melhor aqui, ou impulsionar, ou fortificar isso aqui. Ou, né, se conseguir, onde tiver emprego, eu vou. Tipo, também tem esse negócio assim. O mercado de trabalho não tá... as oportunidades que aparecer, né? Tá, e tu acha que é uma experiência que realmente vale a pena? Tipo, tu recomendaria pras pessoas esse estilo de intercâmbio? Ou tu acha que depois tu pesquisou, existem outros intercâmbios que tu acha que valem mais a pena? Em questões financeiras, em questões de
da experiência mesmo, assim, acadêmica e tal? Eu recomendo muito, muito. Tipo, daí, obviamente, que eu vou ser super parcial nisso. Mas, assim, por experiência, eu que, enfim, né, quero trabalhar com universidade, pra mim é uma coisa muito engrandecedora, assim, de ter experiência. De currículo. Com currículo, conhecer outros professores, conhecer outros linhas de pesquisa, conhecer outras realidades também, né? Acho que os intercâmbios, as opções que tem, claro, tem os intercâmbios que você vai pra trabalhar e tu recebe um salário, né? Nesse tu não chega a receber, mas não custa tão caro quanto, por exemplo, fazer cursos fora que tu tem que pagar. Sim. Essas coisas, porque tu vai com custo de vida e tu te adapta também. Eu dividi apartamento com 7 pessoas, assim. Tu vai te adaptando e dá teu jeito, assim. Claro, né? Tem realidades e realidades. Eu tenho a minha realidade que eu pude conseguir. Sim. Tem muita gente que eu sei que faz isso e, tipo, fica 2 anos trabalhando aqui e vai juntando um dinheirinho. E depois consegue juntar o dinheiro suficiente pra fazer esse intercâmbio, assim. Exato. O que a pessoa precisa calcular, se ela conseguir essas bolsas, né? Se ela não precisar pagar nenhuma mensalidade pra universidade aqui no Brasil, é calcular só o custo de vida lá, passagem aérea, visto, essas coisas, né? E ter uma reserva aí pra algumas emergências. No fim das contas, tem que ir atrás. Eu sei que essa informação chega só pra uma quantia certa de pessoas, mas assim, fuçando assim, nos sites das universidades, e perguntando mais coisas. Perguntando, no YouTube tem um monte de informação sobre isso. Tem outros lugares pra ir também. Tem países da América Latina, tem países de outros lugares que não é tão caro quanto ir pra Europa, por exemplo. E a experiência vai ser, assim, tão engrandecedora quanto. Tem muita opção por aí. Acho que todas as opções são válidas. Vai depender das suas prioridades na hora de fazer o intercâmbio também. Mas acho que é um intercâmbio sensacional. Acho que é uma experiência muito legal. Engrandecedora em vários sentidos, né? Mas então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, curtam, comentem aqui embaixo se vocês tiverem alguma dúvida pra Edgar. Enfim, quiserem fazer algum comentário de alguma experiência que vocês tenham vivido com intercâmbios. E assistam os próximos vídeos, a gente tem muito vídeo legal vindo por aí. Se inscreve no canal pra não perder nenhum vídeo novo. E é isso, obrigada Edgar por ter vindo. E espero te ver em breve aqui no canal de novo. Eu que agradeço o convite. Eu fiquei muito animado pra falar, porque eu adoro falar. Tô sempre falando. Principalmente de viagem. Não tem quem diga. E obrigado. Qualquer coisa que precisarem, como a Larissa falou, só me acharem por aí. Não mandar uma carta. Beijo, gente. Até o próximo vídeo. Tchau.